Nunca foi tão necessário falar dessa ciência. A ciência da história, a ciência bonita, essa ciência complexa, essa ciência rebelde, essa ciência imprescindível nos nossos dias. A rebelde ciência da história. Mark Bloch já afirmou: a história é a ciência que estuda os homens no tempo. E a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Vamos para mais uma viagem pelos infinitos caminhos do tempo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Expedito e eu estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre essa ciência instigante, maravilhosa, rebelde, necessária nos dias de hoje. A rebelde ciência da história. Sempre lembrando que a história é uma ciência do presente. E são nossas inquietações, nossos problemas no presente, é que nos faz viajar pelos infinitos caminhos do tempo. Vivemos na era da comunicação, não é mesmo? E a área de comunicação no Brasil, historicamente, sempre atendeu a interesses privados ou a interesses de grupos políticos determinados num determinado momento histórico. Hoje, 5 famílias, pasmem, 5 famílias decidem o que nós vamos assistir, o que nós vamos ouvir ou o que nós vamos ler. São famílias que controlam os grandes veículos de mídias, aqueles de maior audiência. Nem a tecnologia digital, nem esforços regulatórios ocasionais limitaram a formação desses oligopólios. E é por isso que vamos fazer a viagem de hoje. Vamos viajar para o dia 7 de setembro de 1922. 7 de setembro de 1922, né? Ano em que a Academia de Ciências, aproveitando a comemoração do centenário da independência, vai provocar o governo para criar a primeira rádio no Brasil. E, aproveitando, né, a exposição internacional comemorativa dessa data, né, foi entregue a Roquete Pinto e a Henrique Morizzi, né, a tarefa de fazer a coisa acontecer. Um transmissor foi colocado na exposição e 80 receptores foram espalhados pela cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital do país. E coube a Etácio Pessoa, o presidente de plantão, né, ser a primeira voz ouvida pelas ondas do rádio nessa atmosfera nacional. Né? No dia 20 de abril de 1923, né, um ano depois, e tem até no nosso canal aqui, Expedito e Outra História, um outro vídeo sobre esse tema. E no ano seguinte, mais precisamente em 20 de abril de 1923, por isso esse vídeo, 20 de abril de 1923, fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira emissora de rádio a operar de forma regular no país. Né? Entrava no ar a primeira emissora de rádio do Brasil, pois é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a PRA 2. Né? Em pouco tempo, tínhamos várias rádios transmitindo no país. E tudo isso com muito improviso, porque a mão de obra era essencialmente nacional. Mas o poder do veículo logo foi sentido, e nas décadas seguintes a influência do rádio, diversificando a programação, foi intensa, né? Mudando hábitos e promovendo políticos. Pois é, muitos podem me dizer: Expedito, o rádio está ultrapassado. E eu lhe respondo: respeitem o velhinho, porque quase 100 anos, 98 anos depois de fundada a primeira, né, transmissão no Brasil, ele continua firme e forte, se adaptando às novas realidades e esse novo mundo das mídias. Respeitem o velhinho, hein? E para terminar, eu quero indicar 2 filmes, um nacional
que é Rádio Nacional, um filme muito interessante que conta com depoimentos de artistas e funcionários, né, dessa que foi a mais importante emissora de rádio do Brasil na época de ouro do rádio brasileiro, né? Tem entrevistas, por exemplo, com Roberto Carlos, com Cid Moreira, com Chico Anísio, com Calbi Peixoto, entre outros. Um documentário muito interessante e que vale a pena assistir. Orquestra. Ou você era bom e fazia o que tinha que fazer, ou você não era bom. Eu andava pelos corredores, né, buscando uma oportunidade de ser incluído, de ser escalado no programa do César de Alencar. O Baden Powell, por exemplo, começa nos calouros de Renato Mursi, da Rádio Nacional. A primeira rádio onde eu trabalhei foi na Rádio Nacional. Calbi, quando canta as meninas desmaiam. O outro, um filme hollywoodiano, do genial Woody Allen, A Era do Rádio. No início da Segunda Guerra Mundial, né, uma família de judia que vivia em Nova York tem seus sonhos e sua vida influenciada pelas ondas do rádio. Um filme magnífico, que vale a pena ser assistido e, ao assisti-lo, você vai entender muito do que era aquele período e da forte influência do rádio num momento que nem TV ainda existia. Except for the memories. Pay more attention to your schoolwork and less to the radio. You always listen to the radio. It's different. Our lives are ruined already. I double dare you to sit over here. This is Irene Draper and Roger Daley saying, if you love me, you'd leave your wife and marry me. No, I can't do that. Our ratings are too high. E é por isso que eu digo, sem medo de errar, né, que a história é assim, uma ciência instigante que nos faz pensar e repensar a trajetória humana. Aquela ciência que tenta responder a todas aquelas perguntas que não querem calar. E é por isso que eu digo, somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Assim, não esqueça, vai lá, assista os vídeos, se inscreva no canal, ligue o sininho, vamos divulgar essa iniciativa que tem o objetivo de promover a ciência da história e buscar entender um pouco mais o que somos e o que fazemos nesse vasto e complexo mundo. Até o próximo encontro com o próximo tema do mês de setembro ou de um outro tema qualquer. Até lá!